elas representam cerca de 20 a 30% de todos os defeitos congênitos, né? Na maioria das vezes, esses defeitos congênitos, nesse caso da cardiopatia congênita, eles acontecem em torno ali da terceira até a oitava semana da embriologia. Eu acho que vocês lembram muito bem da embriologia, né? Só que não, né? Mas, assim, a embriologia, na terceira até a oitava semana, acontece a formação do coração e dos grandes vasos, né? Então, essas anomalias geralmente acontecem nesse período, né? A incidência é maior em bebês prematuros ou natimortos, né? Então, como tudo que é ruim, né, acontece mais em bebê prematuro, né? Mais realmente tem uma formação mais imatura, não completa, então acaba acontecendo mais neles mesmo. Essa questão dos natimortos, pessoal, é muito importante, porque assim, eu trabalho aqui em um SVO, um Serviço de Verificação de Óbitos, não sei se vocês já ouviram falar, né? É um serviço de verificação de óbitos, é um serviço que recebe mortes de causa natural, né? Causa não acidental, não violenta, né? Para investigação. Então, lá na USVO nós fazemos autópsias. No caso dos natimortos, por uma formação congênita, né? Se procede da mesma maneira, a gente faz a autópsia no feto, né? Com autorização dos familiares. E por exemplo, nesse último ano, a gente teve bastante casos de natimorto. E a incidência realmente, a gente basicamente é dessa forma mesmo, uns 20, 30%, gira mais ou menos por aí a incidência dessas malformações. Lógico, não são as alterações que mais matam, né, os bebês, geralmente alterações infecciosas ou placentárias ou de cordão, geralmente matam bem mais, né, mas assim, as anomalias são bastante presentes também. Aqui é uma tabela da frequência das malformações cardíacas congênitas, né? Vocês veem aqui que o primeiro defeito grande que nós temos aqui é o defeito do septo ventricular, né? O defeito do septo ventricular é o que se chama também de comunicação interventricular, né? CIV, né? Esse defeito, ele é o mais prevalente, né? Mas não é o mais comum na fase adulta. A gente vai ver que os defeitos do septo ventricular são muito numerosos, mas em boa parte deles eles têm um tamanho pequeno, né, e conseguem fechar ao longo da infância e acabam nem causando comprometimento na vida adulta, né? Mas alguns realmente causam. Os que são mais diagnosticados na fase adulta são os defeitos do septo atrial, né? Esses defeitos realmente às vezes perduram durante toda a vida adulta e podem causar complicações mais à frente, né? Uma outra coisa que a gente vai falar aqui seria o ducto arterial patente, né? É uma outra malformação, né? E a tetralogia de Fallot, como também a coarctação de aorta. Tudo isso a gente vai destacar ao longo da apresentação, certo? Sobre a patogenia dessas malformações, como eu já havia falado, né? Coloquei aqui no slide, os defeitos na embriogênese ocorrem entre a terceira e a oitava semana de gestação. É a época em que realmente o coração e os vasos, né, toda a circulação está se formando, né? Então, esses defeitos geralmente acontecem nessa fase. Em quase 90% dos casos, a causa é desconhecida, né? Não se consegue chegar a um motivo daquilo ter acontecido, né? Dos 10% que sobram, né, algumas causas ambientais a gente pode colocar, né? Uma das mais frequentes é a rubéola congênita, né? A rubéola é uma doença viral que acomete a grávida, né? Então, tem prevenção, você pode fazer vacinação antes da gravidez, não pode fazer durante a gravidez, né? Mas pode fazer vacinação antes. Mas ainda hoje acontece casos de rubéola congênita, né? Os agentes teratogênicos, né? Tem várias medicações que são agentes teratogênicos, a gente vai discorrer um pouquinho mais à frente. E o diabetes materno. O diabetes, pessoal, traz bastante complicação na gravidez. Não pode deixar passar diabetes na gestação. Diabetes é uma das causas reconhecidas como agente teratogênico, certo? Sugere-se, né, postula-se, melhor dizendo, que
a causa do diabetes causar malformações congênitas seria a indução da apoptose, né? Que seria aquela morte celular programada, né? Acho que vocês já devem ter visto na patologia básica. A morte celular programada, essa desregulação do metabolismo dos açúcares leva à apoptose e acabam causando defeitos na formação do coração e dos vasos. E os fatores genéticos também, né? São, dentre as 10% das causas conhecidas, os fatores genéticos também são bastante importantes e são os mais reconhecidos, né? Nós temos aqui um quadro exemplificando os defeitos genéticos, né? Que são associados a malformações. Então, defeitos do septo atrial, né? São já relacionados a esse gene NKX2.5, né? O defeito do septo atrial ou do septo ventricular também é associado ao GATA4 e a tetralogia de Fallot associada a esses dois genes. Vejam que, prestem aqui atenção que, às vezes, um gene só é responsável por mais de uma condição, né? No caso do NKX2.5, ele é responsável tanto pelos defeitos do septo atrial como pela tetralogia de Fallot, né? E você observa também que a mesma doença ela tem variação genética similar, né? Há doenças diferentes, aliás. Doenças diferentes, você tem variação genética similar, né? Então, você tem o GATA4 responsável tanto por essa malformação ou por essa. E, às vezes, elas realmente acontecem em conjunto também. Nem sempre essas alterações, defeito do septo atrial, defeito do septo ventricular, elas estão isoladas, não. Muitas vezes elas acontecem em conjunto também, certo? Essa parte aqui, sindrômica, mais embaixo, não precisa a gente destacar tanto agora. Aqui são os agentes teratogênicos reconhecidos, né, para humanos, né. Aqui você tem, por exemplo, o ácido valproico, que é um anticonvulsivante, né, assim como a carbamazepina também, ó, outro anticonvulsivante. Então, na gravidez, às vezes uma decisão difícil do obstetra, né, decidir qual anticonvulsivante vai usar naquela gestação, né. Às vezes a gestante já tem epilepsia crônica, né, precisa tratar, porque a epilepsia também mata a criança, o feto, então precisa tratar, né? Então, às vezes a decisão é difícil. Tem duas opções aqui, ó, que são claramente teratogênicos, né? Pode causar, inclusive, malformações cardíacas também, certo? Temos aqui também exemplos de drogas, né? A cocaína, né? Álcool, né? Álcool também é reconhecido, né? Como um agente teratogênico. Temos aqui a talidomida, ó, a famosa talidomida, né? Talidomida é aquela medicação que nos anos 50 causou muita malformação nas crianças, né, que nasceram naquela época, né. Na verdade, a talidomida era uma medicação que era usada para controle de enjoo, né. Acho que não tinha outra opção melhor, eles usavam talidomida, também não sabiam dessa associação com malformações, né. Só se soube depois, né. Só se soube depois que essa talidomida estava causando uma alteração chamada facomelie, né, alteração da agenesia dos membros, né? Acho que vocês já devem conhecer essa história. E a gente tem aqui o enalapril, captopril, que são aqueles inibidores da ECA, né? Os famosos inibidores da ECA. São medicações para tratar a hipertensão, né? E que ainda hoje, infelizmente, você ainda encontra médicos mais antigos, né? Não vou criticar assim também, né? Mas alguns médicos mais antigos que às vezes não se atualizaram tanto ou não acreditam tanto nas evidências atuais, né? Acabam ainda utilizando captopril para tratar a hipertensão na gestação. E captopril é reconhecidamente uma medicação teratogênica, não se deve usar isso, né? Bom, sobre a fisiopatologia, eu coloquei dessa forma aqui, é a forma que os livros geralmente abordam, né? Essa aula eu retirei basicamente do Robbins, retirei de outras fontes também, mas basicamente vocês podem usar o Robbins para estudar depois, né? Então, a fisiopatologia é colocada dessa forma, como shunt, né? Como shunt, é uma comunicação anormal. Tanto da parte esquerda do coração para a direita, da parte direita para a esquerda, ou ainda as causas obstrutivas, né? São essas as formas que a gente pode ter de cardiopatias, né, congênitas. Para responder a essa pergunta, né, o que é um shunt, né?
É simples, eu não sei se você já tem, com certeza vocês já ouviram falar disso na fisiologia, né? Um shunt, na verdade, é uma comunicação anormal, né? Entre câmaras cardíacas ou entre vasos sanguíneos, né? Então, na verdade, é um desvio do fluxo sanguíneo, né? Um desvio anormal. Então, a gente pode trazer essa definição de shunt para as cardiopatias congênitas, né? Então, assim, nós temos basicamente esses 3 exemplares. Eu vou desmembrar um pouquinho em 4, mas, assim, os principais são esses 3, né? Então, aqui são shunts que acontecem da esquerda para a direita, né? A gente vai começar por eles, né? Os shunts que acontecem da esquerda para a direita são o defeito do septo atrial, os DSAs, ou então as comunicações interatriais, é a mesma coisa, certo? Os defeitos do septo ventricular, ou comunicações interventriculares, é a mesma coisa também, e o ducto arterial patente, né? Essas 3 formas aí, eu vou desmembrar um pouquinho também, em 4, mas assim, as principais são essas 3 aí, são os que causam shunts, desvio do fluxo da esquerda para a direita do coração, certo? Bom, aqui a gente exemplifica um pouco os shunts da esquerda para a direita. Aqui a gente, na letra A, aqui, a gente tem o DSA, né? É o defeito do septo atrial, né? Aqui nós temos o átrio direito, né? Átrio esquerdo, e aqui nós temos o defeito, né? A falha é simplesmente, defeito do septo atrial é simplesmente um buraco. Tem uma falha no septo atrial, na formação desse septo, né? E o sangue que iria do ventrículo esquerdo, para a aorta, né? Tá passando por esse shunt aqui, tá passando por esse shunt e acaba vindo para as câmaras direitas, né? Acaba vindo sangue oxigenado, sangue de alta pressão para as câmaras direitas, né? Qual é o problema disso? As câmaras esquerdas, a câmara cardíaca esquerda, o átrio, o ventrículo, eles são sistemas de alta pressão, né? A maior parte da musculatura cardíaca está do lado esquerdo. Então, nós temos aqui um sistema na parte esquerda de alta pressão, né? O sangue aqui flui sobre alta pressão. O contrário do lado direito. O lado direito é acostumado com baixas pressões. Ele não é acostumado com tanta pressão entrando aqui, né? Então, a longo prazo, ou defeitos grandes, ou a longo prazo, isso aqui pode gerar repercussões a nível da parte direita do coração. Isso a gente vai exemplificar um pouco mais para frente, certo? Na letra B aqui, a gente já tem o defeito do septo ventricular. É o mesmo princípio do septo atrial, só que está acontecendo entre os ventrículos, né? A falha da formação do septo. Então, está deixando também refluir, fazendo um shunt da esquerda para a direita. Então, basicamente, vai ter as mesmas repercussões, dependendo do tamanho desse shunt. A gente vai ver. E aqui a gente tem a persistência do ducto arterioso, ou persistência do canal arterial, tudo é a mesma coisa, certo? A gente tem aqui o tronco da artéria pulmonar, né, destacado, e aqui nós temos a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, né? A nível da base da artéria, do comecinho aqui da artéria pulmonar esquerda, né, nós temos essa comunicação, né, que se chama canal arterial, ou ducto arterioso. Esse ducto, ele é normalmente presente na gestação. Ele é necessário, esse ducto. Por que ele é necessário? Porque o sangue que foi oxigenado lá na placenta, ele vem retornando pelo sistema venoso, né? E para evitar que ele vá para o pulmão, ele atalha por esse shunt aqui e vai para a circulação sistêmica do feto, certo? Então, esse shunt aqui ele é fisiológico da gestação, né? O pulmão, na gestação, quando ainda está em fase fetal, ele não funciona. Então, não tem para que esse sangue que vem lá da placenta ir para o pulmão. Não tem o que fazer lá, né? Lá não está funcionante ainda. Então, ele segue esse fluxo aqui desviado pelo shunt e vai para a circulação sanguínea. Toma a circulação sanguínea geral do feto. Ok? Pessoal, nessas 3, qual delas é a que dá mais problema para a pessoa mesmo, futuramente? Certo. A que vai dar mais problema, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A que vai dar mais problema geralmente é aquela que é maior, né? É aquele shunt que é maior, um defeito maior, né?
em que você tem uma mistura sanguínea maior. Então, a gente vai ver um pouco mais à frente que os sintomas de todas elas vão depender do tamanho desse shunt, né? Nem sempre um DSV, por exemplo, que nem sempre um DSV é uma abertura grande, pode ser uma abertura pequena também, né? Então vai passar pouco sangue para a cavidade direita e não vai ter tanta repercussão a nível de coração direito, né? Mas se o shunt for grande, vai aumentar pressão aqui nesse sistema, né? E aí o coração vai ter que se adaptar, vai ter que sofrer uma hipertrofia da parte direita para se adaptar. E aí vai gerar uma série de repercussões que a gente vai ver. Então, basicamente, depende do tamanho dessa falha, da magnitude dela, certo? Ok. O shunt, continuando aqui da esquerda para a direita, se a gente fosse definir em uma frase só, um sintoma clínico, uma coisa que chamasse atenção logo de cara, é isso. Cianose não é uma característica inicial. A cianose dos shunts da esquerda para a direita, a cianose não é uma característica inicial. Por que ela não é uma característica inicial? A gente vai ver agora na fisiopatologia, certo? Os shunts da esquerda para a direita, como a gente viu, né, acontece um fluxo sanguíneo saindo do lado esquerdo do coração para o lado direito. Como eu falei, o fluxo sanguíneo do lado direito, ele não é adaptado a grandes pressões, ele é um sistema de baixa pressão, certo? O pulmão não suporta altas pressões, e nem a artéria pulmonar, eles não são acostumados a isso, né? Eles vão sofrer alterações. Quando esse fluxo sanguíneo aumenta nesse shunt, né, as pressões e os volumes ficam elevados nesse sistema do coração direito e na microcirculatura, na microcirculação, né, coração direito, pulmonar e pulmão. Decorrente disso, o coração direito vai ter que se hipertrofiar, vai sofrer uma adaptação. Ele vai ter que se hipertrofiar para conseguir ainda manter esse fluxo em direção ao pulmão, né? Um sistema de alta pressão, para o ventrículo fazer uma sístole adequada, ele precisa vencer uma coisa chamada pós-carga, né? Que seria a resistência do sangue e das artérias que estão depois do ventrículo, né? Então, para vencer esse sistema de alta pressão, o ventrículo precisa se hipertrofiar. E o problema é esse. O ventrículo hipertrofia, fica insuficiente com o passar do tempo, né? Isso não é uma alteração do dia para a noite, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Ele pode entrar em insuficiência, né? E uma outra coisa que pode acontecer é a inversão do shunt, né? O fluxo que estava indo para a esquerda, para a direita, né? Após essa hipertrofia do ventrículo, após a sua falência, ele pode reverter o shunt. Ele pode ficar tão hipertrofiado que criar um sistema de tanta pressão que pode refluir, que pode voltar o sangue em direção contrária, oposta. Pode refluir o sangue do lado direito para o esquerdo, né? E aí é onde ocorre a cianose, é quando ocorre essa inversão. É por isso que a cianose não é um evento inicial desse tipo de shunt, desse shunt da esquerda para a direita. A cianose só vai ocorrer ao longo do tempo, né? Às vezes ao longo de anos, né? Ou às vezes nunca vai acontecer, mas se chegar nesse ponto de ocorrer uma inversão do shunt, devido à hipertrofia do ventrículo direito, né? Então, aquele sistema de alta pressão que foi criado vai empurrar de volta o sangue para o lado esquerdo. E aí, sangue desoxigenado vai passar para a circulação sistêmica. E aí é onde aparece a cianose, certo? Essa síndrome de Eisenmenger, na verdade, é uma síndrome clínica, que é quando ocorre essa inversão do shunt. Quando você tem um shunt da esquerda para a direita, que ao longo do tempo ele sofreu essa adaptação do miocárdio, do ventrículo direito, e esse miocárdio conseguiu inverter esse shunt, né? Aí ocorre toda essa situação de cianose, né? E aí você tem a síndrome clínica chamada síndrome de Eisenmenger, né? Nada mais é do que a forma clínica disso que a gente está conversando. Pressão pulmonar elevada, né? E cianose, ok? Professor, Ok. então isso aí, no caso, a gente não ia observar em bebê, então, né? Por ser mais crônico,
Porque tem aquela síndrome do bebê azul, né? Eu imaginei que fosse isso aí, mas então não poderia ser. Não é isso. Aquele bebezinho azulado, que você já deve ter visto muito nos filmes aí, nas histórias médicas, né? Geralmente acontece mais nos chantes da direita para a esquerda. É o contrário. Que aí seria a tetralogia de Fallot, né? A principal representante dessa classe, certo? Sim, esses aqui, Gente, os sintomas, então, é mais, tipo assim, o adulto mesmo que vai apresentar esses sintomas. é, isso vai depender do tamanho do fluxo, né? Vai depender do tamanho da abertura, né? Da falha, né? Se há uma abertura grande, significativamente grande, pode haver sintomas mais precoces. Uhum. E se tem uma falha menor, isso aí só vai se desenvolver mais na fase adulta. A gente vai discorrer um pouco sobre isso mais na frente. Beleza. Bom, eu coloquei intervenção aí com essa exclamação aí, porque só para chamar a atenção mesmo de vocês. Vamos ler essa frase aqui. Quando o paciente desenvolve hipertensão pulmonar significativa, os defeitos estruturais da cardiopatia congênita são considerados irreversíveis, né? Então, assim, isso daí é o que embasa você corrigir até cirurgicamente esses defeitos, né? Boa parte desses defeitos podem se fechar ao longo do tempo, são defeitos pequenos, podem se fechar sem problema nenhum. Às vezes até sem intervenção médica nenhuma. Mas alguns defeitos são grandes, né? São grandes e têm que ser corrigidos. Se não for corrigido, aquelas alterações que a gente viu, que levam a uma insuficiência cardíaca, insuficiência do coração direito, levam a uma cianose até uma cianose futura, né? Podem estar presentes ainda na infância, né? Então você tem que corrigir. Se for falha grande, tem que ser corrigida até cirurgicamente. Isso é o que embasa a decisão por operar um paciente desse tipo, né? Os defeitos estruturais da cardiopatia congênita são considerados irreversíveis. O coração vai continuar crescendo e ele já foi lesado. Ele já foi lesado, já sofreu fibrose, remodelamento, e ele não tem mais como se adaptar a isso. E o coração vai continuar crescendo, o coração da criança, ao passar do tempo. Então é considerado irreversível. É o que embasa a decisão cirúrgica, até a decisão cirúrgica, inclusive nesses casos, né? Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre cada um desses tipos de defeito, né? A gente vai começar pelos defeitos do septo atrial. A gente fez uma abordagem até agora do shunts de forma geral, da esquerda para a direita, né? Mas aí a gente vai ver agora os principais representantes desse grupo, começando pelos defeitos do septo atrial, né? Os defeitos do septo atrial, como a gente já vem comentando, é uma falha na parede que há uma passagem livre de sangue entre as câmaras atriais, né? O sistema de alta pressão é do lado esquerdo, né? Então, logicamente, o líquido vai se deslocar, o sangue, né, vai se deslocar do sistema de alta pressão para o de baixa pressão. Então, o sentido do fluxo, do shunt, da direita para a esquerda, segue esse princípio geral dos fluidos, né, da mecânica dos fluidos, né? Então, essa passagem livre do sangue, se for pequena, ela geralmente é bem tolerada. Tem esse número que os livros colocam de menos de 1 centímetro de diâmetro. Geralmente eles são bem tolerados. Os defeitos do septo atrial menores de 1 centímetro, né? Só que sobrecargas grandes, defeitos grandes, levam a sobrecarga crônica de pressão nessa câmara direita, como a gente já comentou, né? Levam a uma sobrecarga crônica e há uma necessidade de adaptação do ventrículo, que aí é o que gera toda essa problemática, né? São os defeitos mais comuns diagnosticados nos adultos, né? Os defeitos mais comuns não são os defeitos do septo atrial, são os do septo ventricular. Mas a sorte dos defeitos do septo ventricular é que eles geralmente são pequenos e se fecham com o longo do tempo. Boa parte se fecha, né? Então, os que geralmente chegam a uma fase adulta, né, geralmente são os defeitos do septo atrial, né? Os do septo ventricular, quando são grandes, eles já causam problemas imensos logo na infância, após o nascimento. Mas no caso dos defeitos do septo atrial, muitas vezes eles são bem tolerados, né, quando são menores de 1 centímetro, né? E os defeitos maiores, eles já às vezes são diagnosticados só na fase adulta, né? As repercussões são menores, né? As repercussões são menores do que nos grandes defeitos do septo ventricular, né? Então, muitas vezes eles são mais diagnosticados na fase adulta.
como eu falei, se o defeito for grande, a sobrecarga de volume vai ser grande, vai necessitar de uma adaptação do ventrículo, uma hipertrofia ventricular direita. Aqui é um defeito no septo atrial, né? Esse defeito aqui é um defeito relativamente grande, né? Então, um defeito desse, cronicamente, ele pode levar a uma insuficiência cardíaca direita e a levar até a cianose clínica futuramente, né? Então, é um defeito grande que precisa ser avaliado e potencialmente corrigido. Bom, outro representante que a gente tem é o forame oval patente. Eu não coloquei naquelas 3 representantes que eu coloquei inicialmente. Eu falei para vocês que eram 3, mas eu ia desmembrar em 4. Aí esse desmembramento é justamente isso, é o forame oval patente, né? Basicamente segue o mesmo princípio da falha do septo atrial, né? O forame oval é aquele forame que está localizado ali entre os septos, né? Próximo aos septos atriais mesmo. E na gestação, ele permite que o sangue oxigenado proveniente da circulação materna passe do átrio direito para o átrio esquerdo, que é justamente aquele desvio de fluxo para evitar o pulmão, né? Então, esse forame oval, ele é uma estrutura normal também, como o ducto arterioso. É uma estrutura normal que ele vai se fechar depois do nascimento, né? Como é que ele se fecha? Crescem septos, né, 2 septos, e ocluem esse forame. E ao nascimento, a própria pressão sanguínea faz com que haja uma fusão desses septos. Aí acontece uma oclusão total desse forame, né? Isso é o normal de acontecer, né? Isso é o normal, mas a gente está falando de cardiopatias congênitas, então a gente está abordando a parte que está alterada, né? Quando há uma falha de fechamento desses septos, né, pode ocorrer falha no fechamento de ambos os septos, de um ou de outro, ou às vezes dos dois, acabam não obliterando esse forame oval. Esse forame oval fica como uma área de shunt, da esquerda para a direita, né? Então, nesses casos de forame oval patente, é similar aos casos de defeito do septo atrial, né? Pode ocorrer o shunt, né, com aquelas repercussões, dependendo do tamanho do shunt, né? E pode ocorrer também uma coisa chamada, uma entidade chamada embolia paradoxal, né? Normalmente, quando um trombo se forma numa veia profunda da perna, por exemplo, numa veia poplítea, vamos dizer, quando ele se solta, aí nós temos um êmbolo, né? Esse êmbolo viaja pela circulação venosa e geralmente ele obstrui na artéria pulmonar ou vai parar no pulmão, na microcirculação no pulmão, quando os trombos são de menor calibre. Eles vão parar na microcirculação do pulmão. E aí você tem um quadro de tromboembolismo pulmonar, né? Nesse caso aqui, pode ocorrer embolia paradoxal, né? A embolia paradoxal é quando um trombo viaja pela circulação venosa e aí, ao invés dele ir para o pulmão, ou para o tronco pulmonar, ou para o pulmão, ele acaba pegando um desvio nesse shunt. E aí acaba indo para o lado esquerdo do coração. Quando vai para o lado esquerdo, aí ele ganha a circulação sistêmica. Ou seja, é um trombo venoso que teve origem na circulação venosa, mas ele acabou indo parar na circulação arterial, né? Então, assim, qualquer falha na parede ventricular, ou na atrial, ou no forame oval patente, qualquer falha, qualquer shunt que tiver da esquerda para a direita, pode ocorrer esse desvio do trombo, que para ele não ir para o pulmão, ele desvia pelo shunt e acaba indo para a grande circulação, né? Isso é mais comum nos defeitos do septo atrial, porque é uma região de menor pressão, então o trombo que vem pela circulação, vem pela circulação venosa, que vai entrar ao átrio direito, pode entrar no átrio esquerdo, né? Pode entrar no átrio esquerdo. Já nos defeitos do septo ventricular, como a pressão do lado esquerdo é maior, né, acaba que há um impedimento desse trombo migrar, né? No caso do forame oval patente, que é o que a gente está discutindo agora, né,
Isso pode até acontecer, né? Pode até acontecer, mas precisa de uma certa ajuda, de um certo aumento da pressão do lado direito, como numa manobra de Valsalva, por exemplo, um espirro, uma tosse, um esforço para defecar. Se tiver um trombo viajando por ali e tiver esse tipo de ajuda para vencer a pressão do lado esquerdo, esse trombo pode passar por esse forame oval patente também, assim como no defeito do septo atrial. Ok? Bom, aqui, quando associado a defeito do septo cardíaco, o trombo nas câmaras cardíacas direitas representa um risco de embolia paradoxal sistêmica, que é isso que a gente está conversando. Geralmente, os trombos passam das câmaras cardíacas direitas para as esquerdas, através de um defeito do septo interatrial ou forame oval patente, né? Como eu disse, no caso do forame oval patente, muitas vezes é uma falha pequena, precisa de uma certa ajuda de algum aumento de pressão, né, no sistema venoso, como uma manobra de Valsalva. Mas um defeito do septo interatrial, se ele for grande, ele pode passar também trombo para fazer trombo paradoxal, certo? Bom, tá aqui o exemplo do forame oval patente. Do lado direito aqui, a gente vê um defeito pequeno, né? Defeito pequeno que muitas vezes não vai ter grandes repercussões. Na infância, na vida adulta, não vai ter grandes repercussões, certo? Mas aqui a gente tem uma falha maior. A gente tem uma falha maior, inclusive tem um trombo aqui, certo? Isso aqui é um exemplo de embolia paradoxal. O trombo viajou, que se formou na circulação venosa, viajou pelos vasos venosos, chegou ao coração e acabou migrando do lado direito para o esquerdo e acabou entrando na circulação sistêmica, né? Então, aqui esses defeitos, apesar deles representarem shunts da esquerda para a direita, pode ocorrer esse fenômeno de embolia paradoxal, que seria o inverso, né? Pegar o trombo, sair da circulação direita e acabar indo para a esquerda através desses orifícios. E aqui a gente passa para os defeitos do septo ventricular, né? É a anomalia cardíaca congênita mais comum ao nascimento, né? Não é a mais diagnosticada na fase adulta, por conta daquela questão deles muitas vezes serem pequenos e se fecharem, né, ao longo dos anos. 90% dos DSVs estão localizados na região basal, membranosa, né? Na embriologia, o coração vai se fundindo do ápice, né, que é aquela ponta, né, para o centro, né? Então, essa região basal é a última que se fecha, né? Então, geralmente é onde acontece essa malformação, né, os defeitos do septo ventricular ou comunicação interventricular, é a mesma coisa. Mesmo raciocínio. Defeitos do septo ventricular pequenos podem ser assintomáticos, né? E muitas vezes são pequenos, grande parte das vezes se fecham, né? Mas em alguns podem ter um efeito grande, pode ter um calibre maior, um diâmetro maior e podem provocar o shunt, um shunt com consequências, com repercussões hemodinâmicas, né? Um shunt da esquerda para a direita, né? Sistema de alta pressão para de baixa pressão, né? Vai ter aquelas as mesmas repercussões, né? A hipertrofia do ventrículo direito, a eversão do shunt com cianose mais tardia, né? Pode ter o mesmo comprometimento, né? Mas a cianose geralmente ocorre mais cedo do que nos defeitos do septo atrial. Geralmente ele vem mais cedo, né? Justamente devido à falha. Falha maior, passa mais sangue, vai ocorrer um aumento maior de pressão aqui, vai gerar uma hipertrofia maior. E essa hipertrofia vai acontecer mais cedo e vai refluir, né, esse sangue para o ventrículo esquerdo e vai jogar sangue não oxigenado na circulação sistêmica. E aí é onde ocorre a cianose. Então, ocorre mais cedo, né? Nos DSAs, no defeito septo ventrículo, nos DSVs, nos DSVs ocorre mais cedo do que nos DSAs. Professor, essa hipertrofia no ventrículo esquerdo, nesse caso, né? Ou no direito? Não, na verdade, a gente está seguindo o mesmo princípio, né? Todos esses defeitos que a gente está comentando, eles causam shunt da esquerda para a direita, né? Então, você vai causar um sistema de alta pressão do lado direito do coração. Então, na verdade, é o coração direito que vai ter que se hipertrofiar, né? Quando ele se hipertrofia, ao longo dos anos, aí ele pode, inclusive, reverter a situação, jogar sangue não oxigenado para a circulação sistêmica. Aí é onde ocorre a cianose, né? Mas lembra que eu falei que a cianose não é
um evento inicial desse tipo de shunt, né? O shunt que tem evento cianótico inicial é o outro, é o contrário, é o da direita para a esquerda, certo? Aqui nós estamos falando tudo de shunt da esquerda para a direita, tá certo? Ok, então a inversão só acontece quando a pressão do lado direito se sobrepor à pressão do lado esquerdo, que isso acontece Exatamente, com a exatamente. cronicidade, no caso, né? Exatamente, nem todo mundo vai chegar a essa situação, né? Isso daí realmente é uma situação extrema, né? A maioria dos casos, como eu venho comentando, são pequenos e o influxo de sangue da parte esquerda para a direita é pequeno também, então não vai gerar grandes repercussões, né? Não vai gerar grandes repercussões ao longo da vida. Mas defeitos grandes, tanto no átrio como no ventrículo, podem causar, ao longo dos anos, uma hipertrofia maciça, uma insuficiência, e aí acabar que esse ventrículo direito está tão hipertrofiado que ele mesmo virou um sistema de alta pressão. Então, ele está jogando de volta. Ele consegue vencer o ventrículo esquerdo. Entende? Entendi, professor. No caso já, assim, só tentando associar, mas fugindo um pouco. No Certo. caso da Uhum. tetralogia, a gente falou. A Certo. cianose só acontece precoce devido ao deslocamento da aorta? Por isso que vai ter uma cianose um pouco mais cedo? A cianose acontece precocemente justamente porque o shunt é inverso, né? Então, você tem o shunt do ventrículo direito para o esquerdo. Então, se for uma falha grande, praticamente boa parte do sangue que está chegando no ventrículo direito, o sangue desoxigenado, já vai ser jogado na circulação sistêmica. Então, acontece uma cianose assim rápida, né? O bebê já nasce azulado, na maioria das vezes, né? Em boa parte das vezes, né? Não na maioria. Em boa parte das vezes, o bebê já pode nascer azulado, né? A circulação do lado direito, que está sem oxigenação, já está praticamente sendo jogada toda na circulação sistêmica. E aí a cianose acontece rápido. Nesse caso do que a gente está comentando agora, do shunt da esquerda para a direita, essa cianose só vai ocorrer quando o ventrículo se hipertrofiar. Lá na frente, depois de muitos anos. E aí quando ele se hipertrofiar, é que ele vai conseguir vencer e jogar sangue de volta para o ventrículo esquerdo, sangue não oxigenado, né? Deu para entender? Deu sim. Sempre quando falar em shunt invertido, eu já posso associar que é do direito para o esquerdo? Não, a gente pode colocar dessa forma mesmo, com o shunt direita-esquerda e shunt esquerda-direita. Fica mais fácil para associar, certo? Ah, entendi. Inclusive para agrupar as doenças, né? Beleza. Nesse caso, defeito do septo ventricular, atrial, forame oval patente e permanência do ducto arterioso, que a gente vai ver ainda, todas essas quatro fazem parte do mesmo tipo de shunt. Shunt do lado esquerdo para o direito, ok? Cianose não ocorre precocemente, só em casos crônicos, em defeitos maiores. Pronto, aqui é o defeito do septo ventricular, um defeito considerável, né? Não dá para estimar muito bem, mas assim, com certeza deve ter aí pelo menos uns 2 centímetros aí, né, de abertura. Então, esse defeito do septo ventricular vai causar com certeza um shunt da esquerda para a direita, né? E possivelmente ao longo dos anos pode causar hipertrofia do ventrículo direito e até eversão do fluxo. É uma falha considerada grande que pode ser até passível de correção cirúrgica. Lembra que os danos são irreversíveis, né? Se há uma falha, seja ela no átrio ou no ventrículo, se há uma falha grave, muitas vezes precisa ser corrigido. Professor, Oi. quando faz a correção, aí você vai, tipo, costurar, né? Esse septo que tá aberto, que é o defeito, o buraco. Isso. Aí você costura. Aí vamos supor que você descobriu isso quando ainda era criança. Uhum. Era um defeito do septo ventricular. Conforme o coração, você costurou, fechou. Conforme o coração vai crescendo, tem que fazer um acompanhamento. Você tem que refazer essa cirurgia, dar alguma complicação, assim, diferente com o crescimento? Certo. Você está me perguntando sobre o segmento, né? O segmento de uma pós-cirúrgico, né? De uma cirurgia desse tipo, né? Conforme o coração cresce. Isso. Certo. É preferível que você faça essa correção, né? De forma cirúrgica, porque você vai controlar, de certa forma, né? Os danos estruturais do coração, certo?
No caso, se você deixar essa abertura grande, essa falha, ao longo dos anos, os danos estruturais vão ser muito mais complexos, né? Você vai ter um bebê, uma criança, um bebê não, uma criança com um coração de gente velho. Vai ter uma criança com hipertrofia do músculo cardíaco, cheio de fibrose, um coração endurecido, que nunca vai funcionar corretamente. Então, a correção da falha é primordial quando ela é grande, quando ela tem, que pode ter repercussões graves, né? Eu não sei dizer ao certo se há necessidade de recorreção ao longo do prazo, ao longo dos anos, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que, se feitas de forma cirúrgica, a técnica cirúrgica prevê isso, prevê que o coração ainda vai crescer, certo? Professor, só um minutinho. Pensando na pergunta dela, eu estava analisando aqui. Se a gente faz essa cirurgia na criança, né, quando ela é criança, vai suturar ali, né, vai costurar essa área, deve usar fio absorvível, enfim e tal, né? Certo. E aí, como vai remodelar aquela área, a criança vai crescer normal, creio eu, né? Bom, não sei se aquela área ali vai desenvolver como uma pessoa que nunca teve nada, mas creio, né? Mas pelo menos eu acho que vai ficar... Não vai precisar fazer depois, mais pra frente, né? Entendi seu raciocínio. Vai ficar bem mais fisiológico do que se você deixar, né? Exatamente. Talvez consertando no começo, quando criança, a evolução, né, com o passar do tempo da criança crescendo, não vai precisar, porque daí ela vai crescer no ritmo normal, né? Com certeza. Essa decisão de cirurgia, isso tem que ser muito bem avaliado, né? A criança precisa de um acompanhamento, geralmente com uma equipe, muitas vezes, multidisciplinar, né? Cardiologista, pediátrico, cirurgião cardiovascular. Então, isso é uma decisão que não é assim abrupta, né? Isso vai sendo acompanhado, vai se vendo se o tratamento clínico está dando resultado ou não, as consequências, e aí só depois é que se decide por uma cirurgia, né? Não vai ser uma coisa... Sim, até porque eu imagino que a cirurgia em si deva ser muito, assim... Sim. Deve ter muito risco, né? Porque recém-nascido e tal, enfim, criança. Exatamente. Não tanto quanto as outras que a gente vai ver, né? Tetralogia falou, mas esse daqui também, logicamente, é uma cirurgia de grande porte numa criança, né? Então, a decisão sobre cirurgia tem muitas variáveis envolvidas nisso, né? Não é uma coisa que vai se decidir, assim, de sopetão, logo ao nascimento, né? Rapidamente. Você vai precisar de acompanhamento, às vezes, por meses, anos, para se decidir se opera ou não, certo? Pronto, aqui a gente tem o defeito do septo atrial e septo ventricular. Esse cidadão aqui teve a sorte de ter dois defeitos. Tem um defeito no átrio e no ventrículo, né? Lembra aquela tabelinha dos genes lá atrás, né? Que o mesmo gene causava tanto um quanto o outro? Pois é, aí eles estão associados. O mesmo gene, mesmo defeito genético, causando as duas falhas, né? Essa falha aí talvez não seja tão grande, né? Mas pode ter dado repercussão. Agora a gente vai para o ducto arterial patente, que seria aquela última forma do shunt da esquerda para a direita, né? Ducto arterial patente. O que é esse ducto arterial? É aquele mesmo princípio do forame oval que a gente viu, né? Forame oval, comunicação interatrial, presente durante a vida embrionária, né? Que recebe sangue oxigenado já da placenta, viaja pela circulação do feto, na circulação venosa, adentra o ventrículo direito, átrio direito, ventrículo direito, e aí vai para a circulação pulmonar. Só que em vez de ir para o pulmão, ele vai ganhar a grande circulação por esse shunt, né? Vai ganhar a grande circulação, shunt fisiológico, né? No caso do ducto arterial, mesmo sistema, mesma linha de raciocínio, né? Você tem uma comunicação aqui do canal arterial, né? Ou do ducto arterioso, a mesma coisa, né? Que é naquela bifurcaçãozinha ali do tronco da pulmonar, né? Mas ele está localizado na artéria pulmonar esquerda e ele faz comunicação com a aorta, né? É o mesmo princípio, vai desviar o fluxo na vida fetal, né? Para
coração direito do feto para ganhar circulação, né? Porque o pulmão ainda está inativo, né? Mas a gente está falando de cardiopatia congênita, então a gente está falando de ducto arterial patente. O patente é que não fechou, né? Esse ducto arterial, geralmente ele se estreita logo ao nascimento, né? Como decorrência dos declínios dos níveis de prostaglandina E2, né? Essa prostaglandina já deve ser conhecida de vocês, né? Acho que das aulas de fisiologia, né? Ele é um metabólico, né? Um derivado do ácido araquidônico, está envolvido na inflamação, né? Só que na gravidez ele tem suas funções, né? A prostaglandina E2, ele atua tanto na hora do parto, né? Para ocorrer como é que eu posso dizer, a expulsão do feto, né? A contração da musculatura uterina, né? E também na manutenção desse ducto arterioso, né? Sem esse ducto arterioso, na fase gestacional, teríamos muitas complicações, né? Qual é a importância de você evitar usar anti-inflamatório não esteroidal durante a gravidez, né? Fala-se muito, né, dessa questão da relação das medicações na gravidez, e uma dessas medicações, dos grupos que a gente tem, são os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Esses anti-inflamatórios são esses velhos conhecidos de vocês, ibuprofeno, diclofenaco, ácido acetil salicílico, essas medicações. Essas medicações devem ser extremamente evitadas no final da gravidez. Devem ser evitadas principalmente no terceiro trimestre, nos últimos 3 meses da gravidez, né? Por quê? Eu falei que quando há declínio dos níveis de prostaglandina E2, né, após o nascimento, né, esse ducto arterial é fechado, né, que é o normal acontecer, né, fechado, depois de uns 2 dias já está fechado. Se esses níveis de prostaglandina E2, né, na gravidez, forem diminuídos com o uso de AINES, porque AINES é antagonista de prostaglandina, né? Se você usa AINE, você está diminuindo os níveis de prostaglandina E2 na gravidez. E a prostaglandina E2 ainda tem sua função aqui. A criança ainda não nasceu, ela ainda é feto. Então, ele precisa desse shunt aberto. Ele precisa do shunt aberto. Então, se você usa anti-inflamatório no terceiro trimestre da gravidez, você pode estar inibindo a síntese de prostaglandina E2, né? E, consequentemente, você pode fechar esse canal antes do tempo, né? Esse canal pode se fechar e a repercussão é drástica. Porque se você fecha esse canal arterial, né? Como é que aquele sangue que ia desviar para a circulação sistêmica vai se desviar agora? Ele não vai mais se desviar. Ele vai vir da placenta já oxigenado, e vai passar pelo tronco pulmonar, e aqui está fechado. Eu vou ser usando anti-inflamatório. Aqui está fechado. Então, ele vai para o pulmão, né? Então, você vai criar um sistema de circulação pulmonar quando não deveria ter, certo? Pode criar um sistema, inclusive, de hipertensão a nível pulmonar. Um sistema que não deveria existir, mas que agora está existindo porque o ducto arterioso foi fechado precocemente, por conta do uso de AINES no final da gestação, né? Uma outra situação que envolve o tratamento justamente do ducto arterial patente, né? Logo após o nascimento, o normal é esse ducto se fechar. Quando ele não se fecha, né? E aí você tem a condição de ducto arterial patente, um shunt da esquerda para a direita, né? O tratamento do ducto arterial patente é justamente com AINES. Os AINES podem ser utilizados depois da gravidez, né? Então, geralmente se utiliza indometacina ou ibuprofeno. Ibuprofeno tem mostrado resultados bons também, né? Então, esses AINES podem inibir prostaglandina E2 depois do nascimento, né? Podem inibir prostaglandina e fechar esse ducto arterioso, né? Então, um dos tratamento medicamentoso é esse, é o AINE também. Então, assim, o que fica de lição aí
muito cuidado com o uso de AINES no final da gestação, para não ter o fechamento, não é o ducto arterial patente, é o fechamento antecipado, né? Fechamento antecipado do canal arterial. Esse ducto arterial patente já é uma falha, ele não fechou depois do nascimento. Tá ok? Bom, aqui é o ducto arterial patente, né? Aqui você tem a aorta, né? Os ramos aqui. Você tem a aorta, o tronco da pulmonar, né? E aqui você tem o ducto arterial patente. A pulmonar aqui se bifurcou e esse canal aqui é o ducto arterial patente. Está indo da aorta para a pulmonar. A imagem não ficou muito boa, está um pouco borrada, mas visualmente é isso daí. Bom, o ducto arterial patente, ele tem uma associação maior em bebês com hipóxia e em prematuros, né? Como a gente falou lá no começo, né, associações maiores de todas as malformações congênitas em bebês que sofreram, que são prematuros, né? E tem associações com bebês que sofreram hipóxias também, né? Bebê que teve síndrome de aspiração meconial, nasceu com pneumonia, alguma coisa desse tipo que levou à hipóxia, tem associação com o ducto arterial patente, não consegue fechar após o nascimento. Porque lembra que ele só fecha 1-2 dias depois do nascimento, né? Se tem essas condições, inibem. Clinicamente, pessoal, o que se escuta no som desses bebês, dessas crianças, o que se ausculta são sopros ásperos, né? Descritos assim como sopros ásperos, semelhantes ao som de uma máquina, né? Esse som de máquina seria, vocês imaginem como sendo um trem que está começando a se deslocar. É aquele barulho similar a um trem se deslocando. É um barulho mais forte na sístole, né? Um barulho mais forte na sístole, mas também presente na diástole. Então você fica com um som mais contínuo, né? Não uma bulha só diastólica ou sistólica, fica um som mais contínuo mesmo. O ducto arterial, o ducto arterioso, né? Quando ele é pequeno, é o mesmo raciocínio dos outros que a gente já viu. Quando é pequeno, geralmente não causa sintomas, né? Mas defeitos maiores, com o tempo, podem levar até aquela síndrome clínica que a gente falou, síndrome de Eisenmenger, né? Defeitos maiores, né? Aqui nós temos o defeito, então defeitos maiores, eles podem causar um shunt maior da esquerda para a direita, refluir o sangue aqui para o coração direito, né? E aí com o tempo o coração vai precisar se adaptar, né? E aí quando o fluxo é grande, né? A hipertrofia é maior e com o tempo pode ocorrer aquela inversão, né? Então pode até o ducto arterial patente pode ter também levar essa síndrome de Eisenmenger também. É o mesmo raciocínio das outras síndromes que causam shunt da esquerda para a direita. Agora a gente vai falar sobre os shunts da direita para a esquerda. Aqui o raciocínio já invertiu, né? Os shunts da direita para a esquerda, né? Se a gente fosse resumir, a gente colocaria essa frase aí, cianose precoce, né? Como o colega de vocês falou sobre a questão do bebê que nasce azul, né? Muitas vezes acontece, né? Quando o shunt é grande, pode acontecer. A cianose pode se instaurar já nas primeiras horas de vida do bebê, certo? Os grandes representantes desse grupo são a tetralogia de Fallot e a transposição dos grandes vasos, né? A tetralogia de Fallot, né, é a causa mais comum de cardiopatia congênita cianótica, né? A causa mais comum de cardiopatia congênita geral são os defeitos do septo ventricular, mas considerando as cianóticas, a gente tem a tetralogia de Fallot, é a mais comum. Então, quando você vê uma criança que nasce poucas horas depois está azulada, está cianótica, né? Se tornou um bebê azul, então o que você deve pensar primeiro é que ele tem uma tetralogia de Fallot. As 4 características, essas aqui são bem faladas, né? E aí vocês devem realmente memorizar, porque cai muito em prova de residência, cai em prova da graduação mesmo, e aí vocês têm que memorizar essas alterações, né? Mas é simples, a gente vendo numa imagem, a gente consegue identificar todas elas, né? Tetralogia de Fallot, o que é que tem? Quais são as 4 características? Defeito do septo ventricular. Lembra que a gente comentou que essas malformações, muitas vezes elas podem não ocorrer isoladamente, elas podem ocorrer, às vezes, associadas com outras, né?
Então, aí é o que está acontecendo. DSV, uma das características da tetralogia de Fallot, defeito do septo ventricular, ou comunicação interventricular, é a mesma coisa. Estenose subpulmonar. Estenose é um estreitamento, né? Um estreitamento da luz de um vaso. Então, a nível da artéria pulmonar, do comecinho da artéria pulmonar, a artéria está estenosada, está com o lumen estreitado. Cavalgamento do defeito pela aorta. Muitas vezes se refere como cavalgamento de aorta, né? Pode ser também a mesma coisa. Vocês podem memorizar como isso, cavalgamento de aorta, né? O que é isso? A aorta, ela está inserida, o começo dela está inserida sobre o defeito do septo ventricular, né? Então, ela praticamente está montada, né? Está cavalgando esse defeito, né? Então, você vê um deslocamento do início da aorta. Ela está bem localizada no começo desse defeito do septo ventricular. E a hipertrofia do ventrículo direito. Aqui acontece também, a gente vai ver também. São essas as 4 características da tetralogia de Fallot. Aqui é a imagem que resume a tetralogia de Fallot, né? Aqui você tem um shunt da direita para a esquerda. Essa seta é o sentido do fluxo, né? Então, você tem um shunt da direita para a esquerda. Por quê? Apesar de ter um defeito no septo ventricular, que causaria um shunt da esquerda para a direita, né? Nós temos também associado uma estenose subpulmonar, uma estenose da artéria pulmonar. Podem colocar dessa forma, uma estenose da artéria pulmonar. O shunt que seria da esquerda para a direita, quando encontra esse obstáculo que é o fluxo, né, que é um obstáculo grave, né, é uma estenose realmente considerável, ele reflui para o sistema das câmaras esquerdas. Para refluir, ele tem que vencer a pressão. Ele tem que vencer a pressão do ventrículo esquerdo. Para vencer, ele tem que hipertrofiar o ventrículo direito. É só um raciocínio lógico, certo? O fluxo que estava vindo para cá, ao invés de vir para cá, ao invés de sair do esquerdo para o direito, está voltando porque tem um sistema de alta pressão aqui ocasionado por essa estenose pulmonar. O sangue está refluindo para as câmaras esquerdas. Só reflui porque se cria um sistema de alta pressão aqui, o ventrículo direito se hipertrofia e acaba empurrando de volta esse sangue para a circulação sistêmica. E aí qual é o problema? Tem sangue não oxigenado entrando na circulação sistêmica. E aí, se a falha é grande, se a falha, principalmente essa falha aqui, essa estenose é o principal fator que diferencia uma tetralogia de Fallot com consequências menos graves das mais graves. Quanto maior é a estenose, maior é esse refluxo de sangue não oxigenado para a circulação sistêmica. Por isso que a cianose é praticamente imediata, é recente, vamos dizer assim. Acontece pouco tempo depois do nascimento, né? Você tem sangue do ventrículo direito sendo jogado, não oxigenado, sendo jogado diretamente na circulação. E aí você tem justamente aqui os 4 achados da tetralogia de Fallot, né? Que são, relembrando, defeito do septo ventricular, né? Estenose da artéria pulmonar, hipertrofia do ventrículo direito, como consequência, né? E o cavalgamento da aorta. A aorta está com a entrada cavalgando o defeito do septo ventricular. Essa entrada da aorta deveria estar mais para cima, né? A válvula da aorta deveria estar mais para cima. Aqui ela está praticamente recebendo o sangue aqui diretamente do ventrículo direito, né, da falha, né, que acontece nessa síndrome. Deu para entender? Sim, professor. Eu sim, professor. Pronto, ok. Isso daí é a tetralogia de Fallot clássica, né? Lembrando, prognóstico depende dessa estenose, né? Essa falha aqui pode ser do tamanho que for, mas vai depender dessa estenose aqui, certo? Se a estenose aqui for grave, as complicações são mais graves, certo? Bom, tetralogia de Fallot.
Olha aí, eu acabei de falar, né? Nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui. A gravidade clínica depende do grau da obstrução do fluxo de saída pulmonar. A obstrução grave de saída do fluxo, maior pressão, maior hipertrofia, mais sangue desoxigenado indo para a circulação sistêmica. Cianose precoce, lembrem disso. Cianose acontece precocemente. A obstrução pulmonar leve vai se assemelhar a um DSV isolado, né? Lembra que eu falei? Se fosse só o DSV, a falha, né, teríamos um shunt da esquerda para a direita comum, né? Mas nós temos aqui uma obstrução estenose, né? Uma estenose da artéria pulmonar. Então, quanto mais grave for, mais sintomas vai ter. Quanto menos grave for, vai se assemelhar apenas a outra falha, que é o DSV isolado, né? Se a falha aqui da estenose for pequena, não for tão acentuada, os sintomas vão se assemelhar a um DSV isolado mesmo. Mas a maioria das vezes acontece a estenose realmente mais acentuada. Bom, esses graus maiores de estenose pulmonar, eles causam muitas vezes cianose precoce, né, como a gente já comentou. E uma outra coisa que acontece, uma outra entidade clínica é a polistemia, né? Polistemia é um excesso de produção de células sanguíneas vermelhas, né, de eritrócitos, né? Então você vai ter um excesso dessas células sanguíneas circulando, porque precisa de muita célula para tentar driblar, vamos dizer assim, essa cianose, essa falta de oxigenação, essa hipóxia, né? Então precisa de mais células para carregar o que eu consegui achar de oxigênio para o resto do corpo, né? Essa outra síndrome, a hiperviscosidade, acontece justamente por conta da polistemia, né? Tem tanto o glóbulo vermelho circulando que o sangue fica viscoso, né? Então, ocorre muitas vezes até a formação de trombos. Só por isso, só por essa questão da polistemia, certo? E um outro achado menos comum é a osteoartropatia hipertrófica, que é aquela modificação que ocorre nas pontas dos dedos, né? Geralmente de pessoas que têm DPOC, né? Que têm problemas pulmonares crônicos, hipóxia crônica, né? Você vê muito isso em adulto, né? E essa consequência, a osteoartropatia hipertrófica, que é o que é chamado de dedo em baqueta, né? Ela acontece ao longo dos anos, não é uma coisa também precoce, não. Nesse caso da tetralogia, não. Ela aconteceria mais numa estenose menos severa, né? Que não causa sintomas graves, né? Drásticos tão precocemente. Bom, aqui é um achado clássico do coração em bota, né? O tamanco holandês, né? Esse achado radiológico, né? Você vê aqui o coração na criança, o coração ele fica com o ápice, ao invés de estar voltado aqui naquele ângulo, né? Lá de 30 graus, 30 graus, né? É o ângulo normal, né? Ele fica voltado aqui nesse ângulo reto aqui, né? Então fica parecendo uma bota mesmo, né? Isso aqui é decorrente muitas vezes da hipertrofia do ventrículo direito. O ventrículo hipertrofia tanto que levanta esse ápice aqui, né, e forma esse ângulo. Então isso aqui é um achado bastante clássico aí bastante associado à tetralogia de Fallot. Isso aí cai muito em prova de residência, prova da graduação também. Vocês lembrem desse achado radiológico, eles costumam perguntar muito. Coração em bota, o tamanco holandês, tetralogia de Fallot. Bom, aqui é a foto da criança, né? Como o colega falou, o bebê azul, né? Essa foto é tirada de um filme, né? O nome do filme aqui no Brasil chegou como Quase Deuses, né? Não sei se vocês já assistiram, mas o nome aqui no Brasil ficou como Quase Deuses, né? O nome original, se eu não me engano, era Something the Lord Made. Era alguma coisa como o que o Senhor fez, né? O que o Senhor criou, né? Então esse filme retrata a história da primeira cirurgia cardíaca que foi realizada nos Estados Unidos, né? Que foi para a correção de tetralogia de Fallot, né? Cirurgia ainda nos anos 50.
Na época, eles tinham um preceito na medicina que dizia para você não tocar no coração. Você não poderia tocar no coração. Você não podia operar o coração, né? Era sinônimo de morte, né? Então, o que a equipe desses médicos, cientistas fizeram lá nos Estados Unidos foi a primeira cirurgia cardíaca documentada nos Estados Unidos para correção da tetralogia de Fallot, né? Os personagens principais do filme são esses dois, né? O Dr. Alfred Blalock, que é esse senhor aqui, cabelo ruivo, ou de cabelo grisalho, quer dizer, de cabelo grisalho, e esse senhor aqui que é o Vivian Thomas, que era uma espécie de assistente dele, né? O filme retrata muito também a questão dos negros, né? Dos negros na época, o preconceito racial da época nos Estados Unidos, né? E esse assistente dele, o Vivian Thomas, foi de fundamental importância no desenvolvimento da técnica cirúrgica. O filme retrata muito bem isso. Então, fica aí uma dica para vocês assistirem esse filme. Quase Deuses, é um filme de 2004, eu acho. E aconselho muito vocês a assistirem. Professor, eu vi esse filme. Certo. Realmente ele é muito bom. Tem toda essa história, tal, que você falou, e nesse ponto aí do assistente, né, auxiliar aí do doutor, Sim. ele faz um tempo, mas acho que ele queria ser médico também, e todo um preconceito que Sim. tinha diante da sociedade, tipo um Sim. negro ali trabalhando, né, com a área da saúde, ele foi subjugado e tal na época, só que ele estudou muito, teve o apoio desse médico, e no Sim. fim, se eu não me engano, ele acabou virando o líder, o chefe da equipe que estava fazendo. É bem legal. Exatamente. Ele teve uma posição de destaque. Na verdade, ele nunca se formou em medicina. Inclusive, ele sofria preconceito até, inclusive, do médico, né? Do próprio Dr. Alfred Blalock, né? Ele sofria preconceito, inclusive do médico, né? Mas ele, com o conhecimento dele, com a força de vontade dele, ele foi driblando isso e acabou conseguindo se tornar até assistente da equipe do pessoal da cirurgia, inclusive eu operava junto com o pessoal, né? É um filme bem interessante, mostra a situação dos negros na época dos anos 50, dos anos 40, 50, e mostra essa história de fundo, né? Que é a primeira cirurgia cardíaca registrada. Sobre a transposição das grandes artérias, pessoal, isso daqui realmente é uma coisa assim, vamos dizer, até surreal, né? É vamos dizer assim, uma total inversão da comunicação dos vasos, né? Você tem uma comunicação discordante dos ventrículos com as vias de saída vascular, né? Normalmente, do ventrículo esquerdo, né, sai a aorta, e do ventrículo direito a pulmonar. No caso da transposição das grandes artérias, isso se inverte, né? Você vai ter do ventrículo direito saindo a aorta e do ventrículo esquerdo saindo a pulmonar. Realmente dá às vezes um nó na cabeça, mas é dessa forma que acontece, né? É uma condição logicamente incompatível com a vida pós-natal. Muitas vezes requer cirurgia imediata, né? Não é uma condição compatível com a vida, né? A única forma de essa condição chegar a ter um tratamento cirúrgico, né, seria se o indivíduo, além da transposição dos vasos, tivesse um shunt, né? É meio estranho dizer isso, mas assim, o shunt, nesse caso, está salvando ele, né? Nós temos aqui dois exemplos. Aqui do lado esquerdo, nós temos um shunt com DSV, com defeito do septo ventricular, né? E aqui nós temos esse sem o defeito do septo ventricular, né? Nós estamos falando de transposição dos grandes vasos, né? Transposição das grandes artérias. Então, aqui do ventrículo direito, vocês notem que está saindo a aorta, ao invés do pulmonar. E do ventrículo esquerdo, está saindo a pulmonar, ao invés da aorta, né? Então, aqui você tem uma inversão da comunicação das artérias com os ventrículos, né? Isso aqui é um exemplo de shunt da direita para a esquerda, né? Um exemplo de shunt da direita para a esquerda. Então, você tem
no caso aqui, com DSV, seria uma forma de propiciar uma abordagem cirúrgica para esse paciente ainda, né? Quando ele nasce sem isso, né? Quando ele nasce sem esse shunt, a situação é um pouco pior, né? Essa forma aqui, ela é uma forma que acontece mais na vida, na infância, né? Você tem aqui o shunt da direita para a esquerda, é o que a gente está falando, né? Você vai entrar sangue não oxigenado diretamente na artéria aorta, né? Então aqui você tem praticamente todo o sangue do indivíduo entrando na artéria aorta, o sangue não oxigenado. Então você tem a característica básica desse shunt direita e esquerda, que é a cianose, né? Então a transposição das grandes artérias, principal manifestação cianose, como a gente já vem comentando, o prognóstico é ruim, né? Requer um tratamento cirúrgico, né? Requer um tratamento cirúrgico precoce. Sem cirurgia, a maioria dos pacientes morre nos primeiros meses de vida, né? Então, assim, é aquela condição, não é a mais comum é a tetralogia de Fallot, mas é a condição é a condição que, vamos dizer assim, tem um prognóstico mais ruim entre as duas, né? Então, tem um prognóstico realmente ruim, precisa de abordagem imediata. Bom, nós temos as lesões agora obstrutivas, né? A gente deixou de falar agora de shunt direita, esquerda, direita, está falando das lesões obstrutivas, né? Vamos ler essa frase. A obstrução congênita do fluxo sanguíneo pode ocorrer a nível das válvulas cardíacas ou mais distalmente, dentro de um grande vaso, né? Isso é o que caracteriza a lesão obstrutiva, né? Pode ocorrer tanto a nível das válvulas cardíacas, como também dentro do grande vaso, né? As lesões obstrutivas mais comuns são os estreitamentos, né? As estenoses das válvulas pulmonares, da aórtica, a atresia da válvula aórtica também. Mas o que a gente vai se deter aqui é a coarctação da aorta, que é a mais prevalente, a mais frequente, é a coarctação da aorta, certo? Coarctação é um termo para descrever também um estreitamento, uma estenose mais grave, certo? Então é a mesma coisa. Coarctação da aorta, o nome da alteração. Então aqui nós temos a coarctação da aorta do lado esquerdo, que apresenta um defeito um ducto arterial persistente, né? A coarctação da aorta, vocês veem aqui que é isso daqui, ó, esse estreitamento da aorta, né? Por um motivo genético, embriológico, a aorta apareceu com esse estreitamento, né? O fluxo sanguíneo que vinha do ventrículo esquerdo vai encontrar um problema aqui para passar para esse lado, para passar para a circulação sistêmica, né? Quando se tem essa comunicação aqui, o ducto arterial persistente, junto com a coarctação da aorta, a gente meio que consegue manter, né? Consegue manter algum fluxo viável, né? Algum fluxo viável. Mas quando não se tem, né, o fluxo sanguíneo que vem do ventrículo esquerdo, ele praticamente não consegue passar, né? Não consegue passar para a circulação sistêmica, né? Nesse caso aqui, nós temos uma hipertrofia do ventrículo direito. Nesse caso aqui da esquerda, a gente tem uma hipertrofia do ventrículo direito, né? Porque o sangue que viria do ventrículo esquerdo está encontrando um obstáculo aqui, né? E o ventrículo direito tem que se hipertrofiar para poder ejetar sangue para essa circulação sistêmica, né? Nesse outro caso, quem se hipertrofia é o ventrículo esquerdo, e nós não temos essa comunicação atrial, de ducto arterial persistente. Então, quem vai se hipertrofiar aqui, no caso, é o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai encontrar uma barreira aqui. A aorta, vocês podem ver que está dilatada, né? Em relação a essa daqui, ó. Está ocorrendo uma obstrução ao fluxo e o ventrículo esquerdo tem que se hipertrofiar para conseguir lançar esse sangue na circulação sistêmica, né? Quando a coarctação acontece com o defeito a persistência do ducto arterioso, né? Geralmente se manifesta mais cedo, né? Os casos clássicos exibem cianose, a maioria dos bebês não sobrevive ao período neonatal sem intervenção, né? Tem que ser corrigido.
Já nos casos que tem o ducto arterial persistente, ele funciona tipo como uma válvula de escape mesmo. Geralmente é assintomática, né? E o que geralmente ocorrem sintomas decorrentes da falha da hipóxia sistêmica, né? Tem uma obstrução na aorta, não está conseguindo passar sangue adequadamente, então não vai chegar sangue, principalmente aos locais mais longínquos, né? Os membros inferiores, por exemplo. E aí você pode ter pulso fraco nos membros inferiores, pode ter claudicação e hipotermia. A coarctação da aorta é essa lesão que vocês estão vendo aí, né? Estreitamento grave da aorta, né? Bom, pessoal, a gente encerrou essa parte das cardiopatias congênitas, né? A gente vai falar só um pouquinho sobre a cardiopatia isquêmica. Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui, para a gente não se perder. Pronto, tem 1h30. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, né? Porque realmente a parte das síndromes, das cardiopatias congênitas é mais densa mesmo, é um pouco mais... Tem que ter um pouco mais de raciocínio, né? Mas já a cardiopatia isquêmica é um tema muito abordado, né? Muito falado, né? Durante todo o curso de medicina. Então, vocês vão ver esse tema sobre a ótica de várias especialidades, né? Não só da patologia, da fisiopatologia, mas vão ver na cardiologia, na endócrino, né? Vão ver de todas as formas, na cirurgia vascular. Vocês vão ver de várias óticas, né? A cardiopatia isquêmica é um nome amplo, né? Um nome que engloba várias entidades clínicas, né? Na verdade, né? A isquemia, esse termo isquemia, na verdade é uma falha, vamos dizer assim, é um déficit de oxigenação tecidual, né? Na maioria das vezes você tem uma obstrução. O que causa, na maioria das vezes, a cardiopatia isquêmica é uma obstrução nas artérias coronárias, né? Essa obstrução, na maioria das vezes, é causada por doença aterosclerótica, por placas de ateroma, né? Aquelas placas de gordura, de fibrose, às vezes com calcificação, aquelas placas endurecidas que se formam no interior dos vasos arteriais. Em mais de 90% dos casos, a cardiopatia isquêmica é decorrente da aterosclerose, né? Certo? Mas ela pode resultar ainda de outras situações, como diminuição do volume sanguíneo, no caso de um choque, por exemplo, né? O paciente entrou em choque porque perdeu muito sangue, tomou um tiro, por exemplo, pegou um grande vaso, perdeu muito sangue, e aí essa diminuição abrupta do volume sanguíneo não conseguiu manter a perfusão adequada do músculo cardíaco, acabou ele tendo um infarto, por exemplo, né? Acabou tendo uma falha cardíaca, um choque cardiogênico, também pode ser. Diminuição da oxigenação, por exemplo, pacientes com DPLC, que é aquela doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Muito associada ao tabagismo, em pessoas de tabagismo de longa data, né? Essa falha crônica na oxigenação leva a um estado de hipóxia, né? O estado de hipóxia vai levar à isquemia, não vai chegar oxigênio adequadamente a um músculo cardíaco. E a redução da capacidade de transportar oxigênio, né? Isso daí é muito comum nas anemias, por exemplo, nas anemias graves, né? Não nas anemias mais simples, né? Nas anemias graves, redução da capacidade de transportar oxigênio, não chega ao oxigênio, né? Lá não tem ferro suficiente, por exemplo, acaba não chegando ao oxigênio no músculo cardíaco. E no caso dos envenenamentos por dióxido de carbono, por exemplo, né? Incêndio, você ficou preso no prédio com incêndio, acabou inalando muito aquela fumaça preta, muita gente morre, não queimada, morre da transformação da hemoglobina em carboxiemoglobina, né? Que não consegue carregar oxigênio, né? Então não consegue carregar oxigênio até o músculo cardíaco, acaba entrando em cardiopatia isquêmica. Mas lembrando, 90% dos casos, a maioria das vezes, é aterosclerose, é placa de ateroma. Aterosclerose entendo como um resultado de uma resposta inflamatória crônica na parede arterial, né? Resultante de uma lesão endotelial. O que é que causa essa lesão endotelial? O que é que causa uma lesão naquela camada mais íntima dos vasos, né? São esses fatores que a gente costuma sempre comentar, né? Hipertensão, por exemplo, né? Hipertensão mal controlada pode causar um excesso de pressão, né, dentro dos vasos e acaba causando lesão no endotélio, né? Tabagismo também, as substâncias presentes no cigarro podem causar também lesão endotelial. Ou como também a própria dislipidemia, né? Hoje é reconhecido que a própria dislipidemia, o LDL elevado, né, o hipercolesterolemismo,
pode levar, funciona como um fator de lesão endotelial. Tudo começa com uma lesão endotelial, né? A partir dessa lesão endotelial, aí acontece todo esse processo, todo um processo que vai culminar na formação da placa de ateroma, né? Então, aqui a gente tem o endotélio do vaso, né? Nós temos aqui um centro, né, onde ocorre acúmulo de lipídios, né? Esses lipídios, muitas vezes, eles estão na camada íntima, eles já estão depositados na camada íntima, principalmente LDL, né? A lipoproteína de baixa densidade, que é o que carrega o colesterol na corrente sanguínea, né? Então, quando há um excesso de LDL, dislipidemia, né? Pessoas que comem muita coisa errada, né? Muito fast food, vamos dizer assim, né? Acabam tendo um excesso de colesterol, né, circulante, acabam tendo que produzir mais LDL para carregar esse colesterol. Esse LDL é a lipoproteína de baixa densidade, então ela vai se depositar, ela não vai ficar, vamos dizer assim, no meio do vaso, ela vai ficar mais próxima às paredes do vaso, né? Então, quando ela fica próxima às paredes do vaso, ela acaba sendo incorporada à parede do vaso mesmo, acaba ficando na íntima do vaso, na camada mais íntima do vaso. E aí, tanto ela causa mais lesão endotelial, para gerar todo o processo da fisiopatológico da formação de placa de ateroma, que vocês já devem ter visto na patologia geral, né? Como também eles acabam ficando ali retidos, ficam acumulados. Então, fica basicamente um centro necrótico na placa de ateroma, com restos celulares, cristais de colesterol e células espumosas, né? São os macrófagos espumosos, né? Que estão digerindo ali aquelas gorduras. E como também calcificações. Por isso que a placa muitas vezes é endurecida, porque tem cálcio lá, certo? Tem deposição de cálcio. Mais externamente, né, vamos dizer assim, há uma cápsula fibrosa, montada basicamente por células musculares lisas, né? Células musculares lisas, aí vem proteoglicanos, matriz extracelular, e acaba formando uma cápsula fibrosa mesmo, uma cápsula mais endurecida que meio que retém esse centro necrótico, né? O resultado no coração é a aterosclerose coronariana, né? Entendam a aterosclerose como uma doença sistêmica. Ela não acontece só no coração, né? A aterosclerose, ela acontece em qualquer lugar do corpo, né? Ela acontece no rim, acontece no cérebro, acontece nos membros inferiores, acontece em qualquer lugar do corpo, certo? O que nós estamos falando aqui é de cardiopatia isquêmica, então a gente está se detendo na aterosclerose coronariana. Aqui vocês veem uma coronária, né, esse vaso aqui, com essas placas amareladas. Placas amareladas. Isso daqui é placa de ateroma. Isso daqui são placas de ateroma. Muitas vezes essas placas são tão desenvolvidas que o vaso fica todo amarelo e endurecido, fica com consistência pétrea mesmo, com consistência de pedra mesmo. A aterosclerose coronariana, vista aí, né, em cortes dos vasos, né? Aqui seria uma coronária. Alguém quer falar? Você já está sabendo ler alguma coisa? Acho que alguém abriu o áudio, foi? Acho que o Eduardo. É o professor. É o professor. Pronto, continuando, aqui é o corte das artérias coronárias, né? O que a gente visualiza quando faz o corte das artérias coronárias. Então, aqui vocês veem, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, vocês veem que a luz da coronária já está bem estreita em relação a esse daqui, ó. A luz desse daqui já está bem estreitada, né? Aqui você já tem uma deposição de uma placa de ateroma aqui, estreitando a luz do vaso, né? É só isso que causa, por exemplo, um infarto, né? Esse estreitamento da luz, nem sempre. Na maioria das vezes, o que causa é um rompimento daquela cápsula fibrosa, né? A gente viu aqui que aquela cápsula fibrosa, quando ela fica instável, né? E a gente usa esse termo instável, ela pode sofrer tanto hemorragia por esses vasos pequenos que ficam aqui dentro, né? Esses vasos pequenos que ficam na placa de ateroma, que são neovascularizações, né, da placa de ateroma para nutrir justamente essas células musculares lisas, né? Elas podem tanto sofrer hemorragia e acabar acumulando sangue aqui e romper, como também essa placa pode se tornar instável por fatores externos, como a própria pressão arterial, por exemplo. A pressão arterial pode romper uma placa dessa, né? Quando rompe, aí
se sobrepõe um processo de trombose por cima dessa placa, né? Muitas vezes o que causa infarto é justamente uma placa de ateroma que se rompeu e causou uma trombose ali por cima daquela placa de ateroma. É muito comum você ver pelo corpo todo placas de ateroma funcionando como formadores de trombo, né? Geralmente é isso que acontece. A cápsulazinha fibrosa rompe e acaba formando desencadeando, né? Expõe aquela matriz extracelular, expõe o endotélio de novo, acaba desencadeando um processo de coagulação. Bom, quando isso ocorre, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre essa questão dos trombos. Mas, assim, falando um pouquinho só aqui sobre as apresentações clínicas, que é o que a gente vê muito na cardiologia e em outras áreas, a gente se fala muito de angina, né? Angina instável, estável, infarto agudo, morte súbita cardíaca, insuficiência cardíaca. A gente sempre fala muito dessas síndromes em conjunto, porque realmente elas estão bem relacionadas, né? Está tudo relacionado, né? A angina pectoris, a gente pode definir como dor no peito mesmo. É a dor típica cardíaca, né? Aquela dor em aperto, a dor em peso ou em aperto, né? Que dura em torno de uns 30 minutos, vem acompanhado com sudorese, náuseas, muitas vezes irradia para o membro superior esquerdo, às vezes para a mandíbula, às vezes para o dorso, né? Muitas vezes é uma dor mais atípica, que fica mais só na região do epigastro, na região do estômago, né? Então, a diferença da angina estável para instável é justamente que a estável, ela só acontece, você só sente dor quando você sobrecarrega o seu coração. Por exemplo, você tem uma obstrução, vamos dizer, de 70% de uma coronária, né? Esse número é um número que é usado geralmente. 60% a 70% de obstrução já pode dar sintomas, certo? 60% a 70% de obstrução de uma coronária já pode causar sintomas de angina, né? A angina estável, né, é essa angina que você só sente dor quando você sobrecarrega o coração. Por exemplo, o senhor de 70 anos tem uma obstrução de 70% de uma coronária, né? Quando ele sobe uma escada, aí ele sente dor, né? Isso daí se chama angina estável. Em repouso, esse senhor não sente dor. Esse senhor, 70 anos, fica sentado lá no seu sofá, assistindo o Domingão do Faustão, mas não sente nada, não sente dor nenhuma, né? Ele só vai sentir dor sentado, assistindo TV, quando essa angina se tornar instável. Quando a obstrução for tão acentuada, geralmente mais de 90%, que praticamente não está passando mais sangue nenhum ali naquela coronária. E até sentado, até levantar para ir tomar uma água, ele vai sentir dor. Então, a diferença da estável para instável é essa. É a sobrecarga que você precisa fazer para sentir a dor, para sentir a angina, né? Na instável, você sente dor até em repouso. Esses eventos da angina, ele pode progredir para um infarto, né? Pode progredir tanto quanto a placa se torna tão grande que obstrui a maior parte da circulação, ou às vezes totalmente a circulação, ou quando ocorre o rompimento da placa, a instabilidade da placa, né, ocorre e aí a placa se rompe, né? Pressão arterial mal controlada, não cessou o tabagismo, não melhorou os hábitos alimentares, continua com dislipidemia, aquela placa não está tomando a medicação adequada, né, para estabilizar aquela placa, então ela pode se romper. Quando ela se rompe, expõe a íntima, expõe o endotélio, se sobrepõe um processo de trombose, né? E aí, na maioria das vezes, o que ocorre para ter um infarto não é nem que aquela primeira situação que eu coloquei, da placa se tornar tão grande que vai obstruir tudo. Na verdade, é quando ela se rompe que forma esse trombo por cima. O trombo, na verdade, é o que obstrui a circulação. Na verdade, na maioria das vezes, o que ocorre é isso, né? Então, muitas vezes, vocês vão ver pacientes, estava sentindo uma dor no peito, uma dor típica cardíaca, estava se tornando instável já, mas aí, num certo dia, de repente,
não deu tempo nem ele fazer a investigação, ocorreu o rompimento daquela placa e aí ele já teve um infarto, acabou falecendo. É muito comum esse relato, né? No caso de morte súbita cardíaca, é quando o evento do infarto, na maioria das vezes, né? Ou pode ser uma arritmia também, né? Uma arritmia decorrente do infarto, né? É tão grave que provoca a morte imediata do cidadão. É o que se chama de morte súbita cardíaca, né? Acho que popularmente se diz assim, estava bonzinho e caiu, né? Tava muito bem, estava em pé conversando com a gente e caiu, né? Muitas vezes o que aconteceu é que ele já tinha uma obstrução, vamos dizer lá, de 60% de uma coronária, né? Essa coronária estava dando muito pouco sintoma, ainda estava conseguindo passar fluir sangue adequadamente para suprir a necessidade do coração, né? Ou então o paciente escondia os sintomas, mas aí, enfim, um dia essa placa rompeu e aí acabou fazendo um processo de trombose e acabou ocluindo totalmente um grande ramo, uma grande coronária, acabou tendo uma área de morte celular muito grande. Ela acaba morrendo instantaneamente mesmo. A cardiopatia isquêmica crônica com ICC é justamente quando o paciente ou modificou o estilo de vida, né, conseguiu controlar os fatores de risco, né, ou quando o evento cardiovascular, o infarto, não foi tão extenso, mas que deixou uma área de inatividade cardíaca, né. Quando ocorre essa situação em que nem a pessoa morre logo, né, nem a pessoa sofre uma morte súbita abrupta, uma morte abrupta, né, ou ela vai sofrendo ao longo dos anos com uma angina estável ou instável, quando ocorre essa situação intermediária, né, uma situação em que o paciente consegue conviver com o dano residual cardíaco, ele entra num estado de insuficiência cardíaca, né? A maior causa de insuficiência cardíaca é cardiopatia isquêmica e hipertensão, né? São as duas maiores causas de insuficiência cardíaca no nosso meio. Aqui vocês têm o infarto agudo do miocárdio, que é o evento que ninguém quer que ocorra, né? O evento aqui realmente mais catastrófico. Você tem aqui essa área mais esbranquiçada, né? Essa área mais pálida. Aqui é uma área de infarto, né? Uma área de infarto extenso. Tem uma área até um pouco mais assim de aparência de coloração mais de cor de vinho, né? Vinhosa. Aqui é um halo, né? Aqui próximo a essa região aqui. Né? Aqui você vê também. Então, aqui você teve uma obstrução grave de uma coronária, então você teve um infarto no ventrículo esquerdo, né? Geralmente os infartos acontecem no ventrículo esquerdo, né? Então você tem um infarto aqui na região anterior, né? A região anterior do coração ela é mais arqueada, né? A região posterior ela é mais plana, vamos dizer, mais retilínea, né? Retificada, né? Então aqui você tem um infarto na região anterior, né? E um infarto pegando região septal também, né? Região septal aqui, divisão do ventrículo esquerdo com o direito. Então, aqui você tem o evento principal da cardiopatia isquêmica, que é o infarto, né? Na maioria dos pacientes, a angina é instável, o infarto e, com frequência, a morte cardíaca súbita são alterações, são precipitadas por alterações abruptas da placa, né? Seguidas de trombose, que foi aquilo que a gente já comentou, né? Muitas vezes o que mata o paciente nem é o tamanho da obstrução, é sim a ruptura da placa, e aí acaba vindo um processo de trombose e acaba obstruindo tudo, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar desses inibidores, da hidroximetilglutaril-CoA redutase, né? Não, professor, uma hora dessa, né, falar de bioquímica, não precisa falar não, são essas medicações, as estatinas, certo? As estatinas são essa classe aí, inibidores da hidroximetilglutaril, nem eu sei falar mais, pronto. As estatinas são um grupo de medicações que vem sendo utilizadas para estabilização da placa de ateroma, certo? O uso inicial dela é para redução de LDL, para redução de colesterol, né? Mas descobriu-se que essas estatinas têm uma função na estabilização daquela placa, né? E recentemente está se estudando e já se descobriu, já é algo assim discutido, amplamente discutido, que essas estatinas estão fazendo a placa regredir, né? Agora eu posso comer o que eu quiser. Não pode. Porque assim,
são resultados preliminares, são resultados ainda que estão em fase de estudo, né? E os pacientes não respondem da mesma maneira, né? Mas, assim, existe essa função das estatinas em estabilizar a placa de ateroma e, em alguns casos, até de regredir essa placa, né? Quais são todas as estatinas que fazem isso? De preferência, usar a atorvastatina ou a rosuvastatina, que são as duas principais representantes que têm esse efeito. A atorvastatina, quando vocês forem trabalhar em alguma unidade de saúde, PSF, dispõe de atorvastatina. É melhor, muitas vezes, você usar a atorvastatina do que a simvastatina, que é uma medicação mais barata, mais amplamente disponível, mas que não tem tanto efeito nessa prevenção da ruptura da placa, né? Então, preferir a atorvastatina, né? Ou se não tiver, pede para o paciente comprar mesmo, eles dão um jeitinho de comprar. Professor, a estatina que o senhor falou, que ajuda na regressão da placa, ela também ajuda a diminuir a resistência à insulina, né? Porque eu tava vendo que ela é usada, no caso, quando tem associação, tipo, a pessoa é diabética, ela tem a dislipidemia, então a estatina ela também é usada para... Sim, essas doenças, diabetes, hipertensão, dislipidemia, eventos cardiovasculares, todos estão englobados numa mesma situação clínica, que é conhecida como síndrome metabólica, né? É o que é discutido hoje na endocrinologia, né? A famosa síndrome metabólica, né? Que um evento inicial para isso tudo seria a obesidade central, né? Levaria o tecido adiposo, ele é reconhecido como um agente, vamos dizer assim, endócrino também. Ele não é simplesmente gordura. Ele é reconhecido hoje como um agente endócrino. Então, ele atuaria, esse excesso de adiposidade central atuaria desfavorecendo a atuação da insulina, né? Favorecendo uma resistência à insulina periférica, né? Então, assim, você vê que é tudo, de certa forma, associado, né? Você vê que todos esses fatores, todas essas doenças estão, de certa forma, interligadas, né? Então, como você falou, eu acredito que seja a rosuvastatina que você esteja falando. Realmente, ela tem se mostrado ter melhorado o perfil lipídico, a estabilização da placa, e realmente influenciado na glicemia do paciente, mas com um efeito também de atuação na síndrome metabólica. Entendido? Professor? Entendido, obrigado, professor. Oi. Eu estava vendo a questão desse efeito colateral da simvastatina, né? Sim. Aí eu vi um médico, um cardiologista, explicando o que estava acontecendo com esses efeitos colaterais, né? Que de fato não era um efeito colateral, era porque, assim, muitos pacientes estavam tomando simvastatina e viam o efeito de emagrecimento, perda de peso ali. Aí começava o quê? Vou praticar esporte, vou praticar corrida, e aí, às vezes, ele se lesionava não pela simvastatina, mas por causa do esporte, entendeu? Aí acabava associando simvastatina com dores nas articulações, no caso. Sim, entendi. A simvastatina, ela é associada com um efeito assim colateral mais grave dela, a rabdomiólise, né? Então, seria justamente a clínica seria justamente essa, né? Dor muscular, fraqueza, né? Então, aí você viu um estudo que analisou de uma forma diferente, né? De que as pessoas que estavam usando simvastatina, se queixando de dores musculares, estavam, na verdade, tendo um overburn aí do exercício, né? E não, na verdade, é um efeito da estatina. Realmente foi isso, exatamente, né? Pronto. Bom, aqui a trombose coronariana, né? Que é o evento que se sobrepõe à placa de ateroma, né? Você tem a placa de ateroma, quando ela fica instável, né? Ela pode romper e aí se sobrevém esse evento trombótico, que é o que na maioria das vezes leva a um evento mais drástico. Bom, as complicações principalmente do infarto, né? Mas pode ser a arritmia também. As complicações da cardiopatia isquêmica em geral, né? Disfunção contrátil, né? A musculatura não vai conseguir se contrair mais.
naquela área que foi afetada pela isquemia, né? Muitas vezes naquela área houve infarto, né? Houve consequências residuais, fibrose naquela região, então não há mais contratilidade, né? Pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca mesmo, né? Pode ocorrer ruptura do miocárdio, né? Aqueles infartos transmurais, né? Os infartos que são tão extensos que transpassam o miocárdio, né? Passam chegam à superfície do coração, vamos dizer assim, né? Então, eles rompem todo o miocárdio, rompem toda a musculatura. Então, aí você pode ter um quadro de ruptura do miocárdio com complicação da cardiopatia isquêmica. As arritmias. Coração que sofre infarto, né? Ele deixa uma área inativa residual que pode atrapalhar na condução dos feixes elétricos, né? Então, você pode ter arritmias decorrentes com complicações de cardiopatia isquêmica, né? Inclusive, é comum pacientes que infartam fazer uma arritmia na hora do infarto e formar trombo na hora do infarto. E esse trombo ser jogado para o pulmão, né? Então, você vai fazer, muitas vezes a gente vai fazer autópsia desses casos e o que a gente vê é uma área de infarto e uma área lá de tromboembolia pulmonar, né? Então, na hora do infarto, a isquemia, né, a cardiopatia isquêmica culminou no infarto, acabou fazendo uma arritmia, acabou fazendo um trombo dentro, numa câmara cardíaca, e acabou esse trombo sendo jogado para o pulmão. O paciente acabou, às vezes morre do tromboembolismo pulmonar e não do infarto propriamente dito, né? Então, uma outra consequência seria o trombo mural, né? Trombo mural são aqueles trombos que se formam nas paredes dos ventrículos, né? Quando você tem um trombo aderido à parede dos ventrículos, você tem um trombo mural. Esse trombo, muitas vezes, pode ser decorrente da cardiopatia isquêmica. É o mesmo princípio da arritmia, por exemplo. Você tem uma área que está sofrendo arritmia, né? Está com fluxo mais turbilhonado, né? Ou uma área inativa do miocárdio, por exemplo, que não está mais em atividade, está tendo estase sanguínea, né? Acho que vocês lembram da tríade de Virchow, né? Estase sanguínea, hipercoagulabilidade, né? Dano endotelial, né? Tá ocorrendo tudo ali dentro. Então, você pode ter trombos ali, né? Justamente nas paredes ventriculares. Então, pode ser consequência também. E a ICC, como a gente já bem discutiu, né? É bem comum acontecer insuficiência cardíaca a longo prazo, depois de eventos cardiovasculares mais drásticos, né? Acredito que era o último slide, né? Agradecer a todos vocês, né? Eu só queria saber essa questão da frequência. Alguém faz, fica registrado, como é? Professor, o Eduardo acaba não fazendo, ele nunca faz não, frequência. Ah, certo, ok então. Tá ok. Valeu, professor, muito bom, top demais. Professor, que aula incrível, viu? Muito obrigada pela aula, pela sua disponibilidade. Aulão, hein, professor? Obrigado. Obrigado mesmo aí. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês, viu? Obrigado pelos elogios. Foi um prazer estar com vocês aqui. Desculpem aí o horário, né? Agora vocês já podem ir lá fazer o churrasco de vocês, né? Pescar um pouquinho lá no Rio Madeira, né? Não, professor, tudo certo. Pronto, tranquilo. Top demais. Valeu. Até mais.